do sexto ano. Espero que você esteja bem, esteja se cuidando, esteja ficando em casa. Sou a professora Isabela e vamos trabalhar na disciplina de Ciências este tema aqui, Litosfera 1. Bem, o objetivo desta aula é o seguinte: identificar diferentes tipos de rocha relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. Bem, a litosfera é uma camada da crosta terrestre que é formada por rochas. E você sabe o que são rochas? Já parou para pensar sobre isso? Aliás, isso me lembrou de... Pegou o seu caderno, a sua caneta para anotar? Anota tudo dessa aula, ok? Meninos, meninas, rochas são formadas por minerais. São compostos sólidos que são encontrados aí na crosta terrestre, na natureza. Vocês já aprenderam sobre as camadas da Terra. E a camada que a gente pisa, que a gente mantém contato, é exatamente a camada chamada crosta terrestre. Bem, o granito é um exemplo de rocha. Aqui a gente consegue observar uma bancada de uma cozinha e essa bancada é construída por uma rocha, que é chamada de granito. Aqui a gente consegue perceber diferentes tipos de cores. Essas cores de brilhos diferentes são os minerais que formam essa rocha. O granito também é usado para fazer pisos e é muito comum a gente ver isso em casa, na escola, enfim. É muito comum a gente ver bancadas e pisos produzidos a partir do granito, ok? Bem, as rochas podem ser classificadas em três tipos, três classes: rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Essas rochas se diferenciam pela forma que elas são formadas na crosta terrestre e também pelos tipos de minerais que compõem quimicamente ali aquela rocha, ok? Vamos então diferenciar essas três classes de rocha, começando pelas rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. As rochas magmáticas são geradas quando a lava do vulcão solidifica. Essa lava pode solidificar na superfície da crosta ou dentro da crosta terrestre. E a partir disso, a gente tem diferentes subtipos de rochas magmáticas ou ígneas. Bem, as falésias de Torres, por exemplo, que fica lá no Rio Grande do Sul, é formada por um tipo de rocha magmática chamada de basalto. Quando a lava do vulcão sai ali na erupção vulcânica e ela é resfriada lentamente na superfície da crosta, é que é formado o basalto. O basalto é uma rocha bem escura, de característica bem peculiar, diferente do granito, por exemplo, que também é uma rocha magmática, mas a gente já consegue ver os minerais separadinhos. Sabe por quê? Porque o granito é formado dentro da crosta terrestre, ainda numa condição de temperatura e pressão um pouco diferentes das rochas que a gente conhece como basalto. Aqui a gente vê as falésias do Rio Grande do Sul e o basalto, que é essa pedra bem escura, que é utilizada inclusive para fazer calçadas. Essa calçada é muito famosa, né, gente? Lá no Rio de Janeiro, o calçadão ali da praia de Copacabana tem exatamente esses componentes. Dentre outras rochas, o basalto ali no meio daqueles paralelepípedos ali, tá bom? Bem, aqui nessa imagem a gente vê a lava do vulcão escorrendo, após uma erupção, durante e após uma erupção, e é essa lava que, ao solidificar, vai originar essa rocha conhecida como basalto. Bem, o granito também é um exemplo de rocha ígnea ou magmática, mas como eu falei para vocês, é um pouco diferente do basalto porque ela é formada dentro da crosta terrestre, ok? Sob condições de temperatura e pressão diferentes da formação do basalto. No granito, inclusive, como eu já falei, a gente consegue ver os minerais separadinhos, mica, feldspato, que são exemplos de minerais que compõem o granito, tá? Bem, o diorito é muito parecido com o granito.
beleza? Mas a composição química dos minerais é um pouquinho diferente. Também é formada no interior dos vulcões, por isso que a gente chama de, inclusive, né, de rocha intrusiva, é parecido um pouquinho aí com o granito, tá? Existe uma terceira rocha magmática que é chamada de pedra-pome, que eu não coloquei aqui não, mas eu vou contar para vocês como que ela é formada. A pedra-pome, ela tem uma característica muito interessante. Quando a gente joga um pedaço dessa rocha na água, ela boia. Você acredita nisso? Essa rocha boia, por quê? Porque ela tem espaços de ar dentro dela. A pedra-pome é muito usada para fazer aqueles objetos que a gente usa para poder raspar o calcanhar do pé, para ficar bem lisinho. Então, as manicures, pedicures usam muito essa rocha aí, tá? E como que a pedra-pome é formada? Ela é formada quando a lava do vulcão entra em contato com a água. E aí, essa solidificação acontece de maneira rápida. E as bolhas de água que viram ali vapor, né, naquela quentura da lava do vulcão, acabam formando bolhas de ar ali naquela rocha. Então, a pedra-pome é um outro tipo de rocha magmática, ok? Vamos passar para outra classe, que é a classe de rochas sedimentares. A principal característica das rochas sedimentares é o fato dela ser gerada em camadas. É assim, o intemperismo, ou seja, chuva, vento, sol, a ação de seres vivos, tudo isso contribui para que rochas sejam desgastadas e os sedimentos dessas rochas são carregados para regiões mais profundas da crosta e aí aqueles sedimentos vão gerando essas camadinhas. Com o passar do tempo, esses sedimentos vão pressionando as camadas mais inferiores e os grãos, né, que foram carregados ali a partir desse intemperismo e desse transporte, eles vão sofrendo um processo que a gente chama de sedimentação. E essa sedimentação é que acaba finalizando aí a produção dessa rocha sedimentar. Bom, a rocha sedimentar tem uma coisa muito especial associada a ela, que é onde os fósseis são gerados. Se esses sedimentos cobrirem rapidamente, por exemplo, um animal, plantas numa determinada região, os restos, os vestígios desses animais, dessas plantas, podem ficar impressos ali naquela rocha. E isso é que gera, né, o processo de formação dos fósseis. Então, os fósseis, né, gente, um registro aí biológico que conta um pouco da evolução da vida na Terra, são formados nessas rochas, né, nessas rochas sedimentares, ok? Bom, aqui tem uma imagem que mostra, deixa eu mostrar para vocês, as camadas, tá vendo? Então, a gente visualiza claramente nessa imagem as camadas dos sedimentos. Conforme o tempo vai passando, essas camadas vão pressionando os sedimentos que ficam nas partes mais inferiores e o peso dessas camadas sobre as outras é que vai cimentar. Então, vai causar uma cimentação dessas rochas, ok? Desses fragmentos, formando a rocha sedimentar. E como eu falei para vocês, se aqui no meio tiver, por exemplo, um fóssil, um animal, por exemplo, uma planta, ele pode ser também soterrado, né, por esses sedimentos e depois de algum tempo ele entra nesse processo de fossilização, ok? Bem, quais são as rochas sedimentares que a gente conhece e que estão aí disponíveis na superfície do nosso planeta, né? Eis aqui alguns exemplos. O arenito, a argila e o carvão mineral. O carvão mineral, esse mesmo. Esse que a gente usa para produzir energia, né? Lá nas termoelétricas, normalmente a gente usa carvão mineral. O carvão mineral é formado por sedimentos de seres vivos, restos de seres vivos, plantas, por exemplo, que na superfície, né, da Terra foram soterrados por sedimentos e no futuro, né, no tempo depois, gerou aí
essa rocha sedimentar que a gente conhece como carvão mineral. O arenito é muito usado para fazer vidro, tá? E a argila a gente usa muito para fabricar tijolos, para fabricar telhas e etc. Então, rochas, pessoal, são muito úteis no nosso dia a dia, né? Como materiais diversos aí. Bom, aqui nessa imagem, quero chamar a atenção para o fato dessas rochas serem produzidas em camadas. Isso é muito visível, tá? Isso é muito visível nessa imagem aqui. Aliás, a maioria das rochas sedimentares, a gente consegue visualizar isso com muita clareza, com muita facilidade. Bem, o terceiro tipo de rocha que eu quero comentar com vocês é a rocha metamórfica. O próprio nome diz como que essa rocha é formada. As rochas metamórficas são formadas a partir da metamorfose de outras rochas, a partir da transformação química de outras rochas. E essa transformação geralmente acontece sob condições de altas temperaturas, altas pressões e condições de umidade também muito específicas. Geralmente, essas transformações acontecem no fundo da crosta. Bem, existem aqui, nesse slide, alguns exemplos de rochas metamórficas. O mármore, por exemplo, é bastante utilizado na criação de monumentos. Originalmente, o mármore era uma rocha sedimentar. Bom, o quartzito é utilizado para fins ornamentais, também é uma rocha um pouco parecida com o mármore, mas ela é mais resistente. E a gneiss, além de ser utilizada na ornamentação, ela também é utilizada na construção civil. Tem uma imagem, uma foto da bela cidade do Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar. Eu imagino que você já tenha visto essa foto ou um vídeo que mostra essa rocha ali na cidade do Rio de Janeiro. Essa rocha é um exemplo de gneiss, tá? Aquele que tem um bondinho do Pão de Açúcar, sabe? Então, esse mesmo. Isso daí é um exemplo de rocha metamórfica, tá? A gneiss. Bom, aqui a gente tem uma imagem que mostra também uma rocha metamórfica, ok? Bom, antes de começar as atividades que eu vou fazer junto com vocês, eu quero dizer uma coisa a mais. As rochas formam um ciclo no planeta Terra, tá? Elas não são sempre de um tipo, né? No planeta, tudo se transforma, as coisas estão acontecendo de maneira dinâmica, inclusive a transformação das rochas. E as rochas metamórficas, as rochas sedimentares e as rochas magmáticas fazem parte desse ciclo no planeta Terra. Então, assim, as sedimentares podem sofrer transformações, gerando rochas metamórficas. Rochas metamórficas, quando invadem a região do manto terrestre, podem liquefazer, formando o magma, e depois, quando sai na forma, né, da erupção vulcânica, a gente tem a formação de rocha magmática. A rocha magmática pode sofrer intemperismo, formando as rochas sedimentares. Aliás, as rochas metamórficas também, se sofrerem intemperismo, formam rochas sedimentares. E as sedimentares também, se elas sofrerem, né, fusão lá no manto terrestre, também originam rochas magmáticas, assim como as rochas magmáticas podem sofrer transformações sob condições de temperatura e pressão muito variadas, né, para gerar essas rochas metamórficas. Então vejam, é um ciclo. O planeta Terra é um planeta dinâmico, né? E as rochas que a gente tem hoje não são as mesmas rochas que a gente tinha no passado. Isso conta muito da história, da geologia do nosso planeta. Para você ver como que a geologia é uma ciência bonita, né, gente? A geologia, aliás, é uma ciência linda, tá? E ela nos ajuda a entender a história geológica do planeta e também a história biológica. Afinal de contas, os fósseis são formados nesse tipo de rocha aqui.
uma informação interessante para vocês, que eu acho que vale a pena a gente dizer nesse momento. As rochas sedimentares, por elas não serem vitalícias, né, por elas estarem fazendo parte aí desse ciclo de transformação, elas a gente não encontra registro de toda a vida no planeta. Aliás, é até raro, é um evento até relativamente raro a gente encontrar fósseis, né? É difícil a fossilização. O processo de fossilização não é assim tão simples. E a idade do nosso planeta, de cerca de 4,5 bilhões de anos, é datado, né, pelo estudo dessas rochas, tá? E a idade da vida, né, que surgiu no planeta Terra é muito pautado nisso também. Agora, a gente diz que a vida surgiu há mais ou menos 4 bilhões de anos, 3,8, 4 bilhões de anos atrás, com base em registros que a gente tem, mas que são muito escassos. Pode ser que a vida tivesse surgido antes, só que pelo fato da dinâmica da Terra transformar essas rochas o tempo todo, esses registros foram o quê? Foram perdidos, né? Então, vamos passar aqui agora para o nosso exercício. O primeiro exercício diz o seguinte: escreva que rocha é formada a partir das seguintes ações. Letra A, da temperatura e pressão elevadas. Lembra disso? Qual é a rocha que é formada a partir de temperaturas e pressões elevadas? 3, 2, 1. Acertou aí, metamórfica? Você escreveu aí no seu caderno metamórfica? É isso mesmo. Rocha, vamos escrever de preto aqui para vocês enxergarem, metamórfica, ok? Beleza. Qual que é a rocha formada a partir da solidificação da lava do vulcão? Estão lembrados? Essa rocha, uma dica, tem 2 nomes. Lembrou aí? Tem 2 nomes. O primeiro é rocha magmática e o segundo nome, rocha ígnea. Ok? E qual é a rocha formada a partir do acúmulo de sedimentos? Ora, esse nome aí já lembra o que? Rocha sedimentar, certo? Então, as rochas formadas a partir do acúmulo de sedimentos, rochas sedimentares. Bom, vamos passar para o próximo exercício aqui. Aliás, esses exercícios, pessoal, estão lá no seu PET, tá? Volume 2, semana 6. Espero que você esteja estudando tudo aí direitinho, hein? Bom, esse exercício número 5 diz o seguinte: dê exemplos de rochas metamórficas e explique como que elas são formadas. Vamos pegar aquele exemplo lá do Rio de Janeiro? O que você acha? Do Pão de Açúcar? Como que se chama essa rocha metamórfica mesmo? Ela tem aquele nome diferente, não é isso? Vamos lembrar? Chama gneiss. Gneiss com esse G mudo aqui, tá? E como que as rochas metamórficas são formadas? Rochas metamórficas são formadas sob condições de altas temperaturas e altas pressões, geralmente no interior aí da crosta terrestre, tá bom? Bem, na aula de hoje, nós aprendemos os tipos de rochas. Entendemos também como que esses tipos de rochas se diferenciam, quanto à forma que elas são geradas, alguns tipos de minerais que formam, eu falei inclusive ali do granito, né? E também vimos que as rochas estão mudando constantemente no nosso planeta, aí num ciclo, né? No ciclo das rochas. E que tudo isso é estudado pela geologia, que anda assim, né? Assim, com a ciência chamada de paleontologia, que faz parte aí do estudo dos fósseis. Bom, é isso. Eu quero agradecer o Daniel, que esteve aqui comigo nessa aula. Obrigada, Daniel. Espero que vocês estudem bastante. Até a próxima aula. Tchau, tchau.